acontece com alguns outros colegas de vocês que estão terminando o curso ou terminaram, que trabalham com a parte de fabricação mecânica mesmo, que não trabalham com produção civil, ok? Então, assim, não é o ideal que isso aconteça, né? Mas se acontecer, você tem que ter uma noção das tecnologias de mecânica. Então, nessa ementa, nesse planejamento, fala que a gente vai aprender as tecnologias de mecânica, certo? Então, para aprender mecânica, tem que aprender um pouquinho sobre materiais, tá? Só que esses materiais, aí, professor, eu tenho disciplina de materiais, beleza, eu sei que vocês têm, mas a disciplina que vocês têm de materiais é voltada para a parte de construção civil, materiais de construção civil. A gente vai ver uma aulinha de materiais de construção mecânica, inclusive eu acho que eu já coloquei o material didático lá para vocês, de materiais de construção mecânica, e a gente vai dar uma passada nesse material, um material muito tranquilo, muito gostoso de estudar. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu pegava essas apostilas da Abraman e trabalhava numa empresa que não botava muita dificuldade para imprimir, eu imprimia a apostila todinha e ficava estudando. Sou muito grato ao dono da empresa, né? Ele nem sabe, né, que eu imprimia, mas mesmo assim eu sou muito grato a ele, porque de qualquer jeito eu imprimi. Mas não recomendo que vocês façam isso não, viu? Então, eu estudava esse material e esse material ainda existe e ainda tem uma certa atualização. É muito tranquila, coisa que rapidinho, em uma tarde, vocês conseguem, uma tarde nada, em menos de uma tarde vocês conseguem ler o material inteiro. E, pessoal, eu vou mostrar aqui uma tecnologia que existe para vocês, que eu acho muito massa também. Só um segundinho. Que eu estou fazendo, eu fiquei velho e estou ficando mais preguiçoso agora. Estou ficando mais velho, estou ficando mais preguiçoso. Deixa eu ver se eu acerto aqui, que acertei. Pessoal, eu estou ficando mais velho, estou ficando mais preguiçoso, aí eu faço o seguinte, ó. Esse navegador, o navegador da Microsoft, aquele Internet Explorer, ele não era bom. Mas esse navegador novo da internet, o Edge, que é esse um símbolozinho, né, como se fosse uma onda, ele é um navegador muito bom e ele tem um recurso que é muito interessante, ó, que é ler em voz alta. Aí eu clico aqui no ler em voz alta, ó. Aí ele lê a apostila para mim, sendo que eu já sou acostumado a acelerar os vídeos e os áudios, eu coloco rápido, mas você pode diminuir aqui, ó, e colocar na velocidade que você quiser. Então, assim, eu estou tão estudioso depois disso, tá? Então, assim, eu acho legal para vocês também. Então, tentem, sei lá, tentem ler essa apostila todinha. Vale a pena com esse recurso, façam experiência aí, tá? Então, pessoal, vamos lá, ó. São materiais metálicos e não metálicos, mas são os materiais de construção mecânica aqui. Então, ele estuda aqui alguns assuntos, eu acho muito legal esse material. Pessoal, então assim, quando falam, vou aumentar aqui bastante o zoom para vocês. Quando fala de materiais de construção mecânica, o mais importante é o aço. E o que é? O aço é bem mais da metade dos usos de materiais de construção mecânica é com aço. Depois, o segundo mais importante é o alumínio, mas bem menos importante. Aí as ligas de cobre, aí que vai aparecendo outras coisas, em termos de fabricação mecânica, de construção mecânica, tá? Por que você não falou do concreto? Porque eu estou falando de construção mecânica, eu não estou falando de construção civil. Na construção civil muda até a filosofia dos materiais, ok? Então vamos lá. Então o ferro ele é encontrado na natureza sob a forma de minério. Ai, desculpa, pessoal.
O ferro é encontrado na natureza. Ele tirou, né, o compartilhamento. Desculpa. Errado. Só um segundinho. Elas estão todas com o mesmo nome e está entrando errado. Só um segundinho. Pronto, voltou. Então, o mais usado é o aço. O aço é encontrado na natureza sob a forma de minério, ele não é encontrado na forma de ferro. Tá? Então, tem alguns tipos de minério, mas a gente não vai aprofundar aqui, de minério de ferro. Então, ele é tirado do subsolo, ou às vezes ele está exposto, depende. Tira-se o minério de ferro. Os principais são esse hematita e magnetita, mas tem outros também. Aí eles recebem um beneficiamento, pessoal, antes de quê? Antes de ir para a siderurgia, certo? Aí ele é lavado, ele é triturado para ficar menor. Então, tem uma série de coisas aqui que é feita, beneficiamentos que são feitos no minério antes dele ir para a usina. Aí, quando a gente faz isso, a gente tem pega esse minério já beneficiado, coloca ele num negócio chamado alto forno. Nesse alto forno se coloca carvão, coque, que é o carvão coque, calcário e o minério. Carvão, coque, calcário e minério de ferro. E não, esse alto forno, ele não para nunca, tá? Liga o alto forno, ele fica sempre funcionando. Então, aqui ele vai colocando camadas sucessivas, como eu disse para vocês, de minério, coque, que é o carvão, carvão mineral, né, carvão vegetal, e calcário, que é o fundente, que é para poder ter o beneficiamento. Então, ele vai sendo jogado aqui dentro do alto forno. Esse alto forno, ele é furado, e quando ele é furado, sai aqui um corrimento, dependendo de onde fura, ou sai o ferro, que é o ferro gusa, ou sai, se furar mais em cima, sai a escória, né? Sai um líquido que é uma espécie de lixo, é a escória. Okay? Então, e se injeta também ar dentro do alto forno. Então, vão sendo injetadas essas coisas e ele vai produzindo primeiro ferro gusa. Pessoal, tem uma chaminézinha também nele. E o que que acontece, ó? Esse minério, ele só é derretido a 1.200 graus. Então, uma temperatura de fusão muito alta. É difícil trabalhar com siderurgia, muito complicado trabalhar com siderurgia. Então, quando o ferro ele derrete, ele é mais pesado do que o carvão e do que o fundente, ele é mais denso. Então ele fica embaixo, quando ele fica embaixo, ele é escorrido por baixo. Se eu quero tirar o ferro fundido, eu tiro ele mais por baixo. Mas pode se furar em cima. Isso aqui é uma parede, pessoal, parede como se fosse de alvenaria. Então se fura a parede para tirar também a escória, que fica mais por cima, certo? Professor, por que tira a escória? Porque senão ia encher isso aqui de escória, ó. Então tira o aço não, tira o ferro gusa e tira-se também por cima, mais por cima, a escória. Se não tirasse a escória, ele ia encher o alto forno, porque ele está sempre sendo alimentado com aquilo que a gente conversou.
eu falei para vocês, o ferro gusa fica mais embaixo, a escória fica mais em cima. Professor, o que é a escória? A escória é o que vai sendo formado. É o resto do minério que não é ferro, é o resto do carvão que está sendo usado, é uma parte do fundente também que está sendo usado, tudo isso vai virando escória. E só o ferro, que é uma parte do minério, não é nem o minério todo que vira ferro. Então, como eu tinha dito para vocês, faz uma abertura mais em cima para tirar a escória, uma abertura mais embaixo para tirar o ferro gusa. E eles são colocados em cadinhos. O que é cadinhos? Como se fosse um recipiente parecido com um balde. Aí é o recipiente onde você coloca coisas muito aquecidas. Se chama cadinho. E, obviamente, não é uma pessoa que carrega esse cadinho, né? Tem uma máquina que vai lá e pega esse cadinho. Uma ponte rolante, alguma coisa. É muito quente, né? Então, depois que a gente pega esse cadinho, ele vai sendo despejado em formas, aqui como está mostrando, ó. Ele vai sendo despejado derretido nessas formas. Quando ele vai sendo despejado derretido nessas formas, que ele se solidifica, quando eu tiro ele de dentro da forma, eu tenho o lingote. O lingote é uma espécie de barra. Tá? Então, tem um lingote de ferro gusa. Então, esse ferro gusa, ele é guardado. Existe peças que são feitas de ferro gusa? Existe. Mas não é o comum. Eu guardo o ferro gusa. Quando eu guardo o ferro gusa, aí eles vão para outros processos de fabricação para eles melhorarem. Então, pode virar o ferro fundido, que é um ferro que vai ter uma composição de 2 a 4,5% de carbono. Tem vários tipos de ferro fundido. Já a gente faz pelo beneficiamento do ferro gusa, tirando o excesso de carbono que tem nele. Então, também existem fornos, ó, que no caso aqui ele está mostrando o forno cubilot, que é um forno que derrete o ferro gusa para que esse ferro gusa vire o ferro fundido. Então, aí o ferro fundido, pessoal, ele é um material que ele tem muitas impurezas. Então, ele vai tendo vários tipos de ferro gusa, ou ferro fundido, perdão. Ferro fundido cinzento. Aí o ferro fundido cinzento, ele tem uma aplicação. É mais fácil de ser fundido, de ser moldado. Ele pode ser trabalhado com ferramentas de corte, que são ferramentas de usinagem. Então, ele também é um material bom para vibrações. Então, as máquinas, o corpo da máquina é muito comum que seja de ferro fundido. Se você não souber de que é o corpo da máquina, muito provavelmente é de ferro fundido. E quando ele é quebrado, quando você está passando ele, por exemplo, por uma máquina de usinagem, você consegue ver que na face tem uma corzinha cinza. Que é por causa do carbono que tem dentro dele, que já chega a formar o grafite, como se fosse grafite de lapiseira. Só que não é exatamente igual, certo? Então, esse ferro fundido cinzento, que ele está falando aqui, ele tem entre 3,5% e 4,5% de carbono. E tem também o ferro fundido branco. Aí, o que é que esse ferro fundido branco ele faz? É mais difícil de fundi-lo, ele é muito duro, ele é ruim de ser usinado. Para trabalhar com ele, aí já precisa ter outro tipo de ferramenta, que são ferramentas de metal duro, que chamam. Então, é mais complicado de fazer essa usinagem. Então, se utiliza mais para quê? Para peças que precisam ser muito resistentes ao desgaste. Quando ele é quebrado, ele fica brilhante, né? Porque esse carbono está, no geral, misturado com ferro.
e ele vai ter um percentual de carbono se fabricava aço com ferro gusa. Então ele tem um percentual baixo aí de carbono e ele tem algumas características, o aço. Ele pode ser trabalhado com ferramenta de corte, que pode ser usinado, ele pode ser curvado, ele é maleável, ele pode ser dobrado também. Todos dois indicam que ele é maleável. Aí ele pode também ser forjado, soldado, forjado, quando trabalha com golpes, soldado, quando se coloca um outro material para juntar duas partes, e pode ser laminado também. Laminado, pessoal, não quer dizer que vai formar lâminas, não. Quer dizer que ele vai passar por dentro de roletes. Tá? É isso que quer dizer. Então, ele também pode ser trefilado, pode ser estirado, ele pode ser usado para formar fios. E ele tem uma grande resistência à tração. O que é tração? Tração é quando eu estou tentando esticar aqui o material. Ó. Então, o aço ele tem uma boa resistência à tração. Aí existem dois tipos de aço, que é o aço carbono, que é o aço comum, aço com carbono, ou aços especiais, que também são chamados de aço liga. Normalmente se usa aço carbono. Então, o aço carbono, ele é um aço, basicamente ele é uma liga de ferro e carbono, e ele vai ter alguns outros elementos que ou são muito difíceis de tirar, ou não interferem muito na qualidade do aço. Então, também eu achava legal quando trabalhava na siderúrgica, que quando a gente estava fabricando aço lá, existia um forno que a gente tirava uma composiçãozinha do aço. Aí a gente botava numa máquina, essa máquina dizia qual era a composição do aço. O cara ia lá, ia derretendo, pegava um cadinho, botava dentro do aço e tirava um pouquinho. Com esse pouquinho, tinha uma máquina que testava esse aço. Aí a gente comparava se estava o aço que a gente quer ou não. Se não tivesse, às vezes a gente olhava lá no que precisava ser produzido. A gente podia aceitar esse material, mas tinha os produtos químicos que consertavam a composição do aço. Aumentavam ou diminuíam algum elemento. Aí a pessoa ficava lá fazendo esses testes na máquina até ter a composição que a gente queria. Então, ferro é o elemento mais básico em maior quantidade nas ligas de aço. E, em tese, quanto mais carbono, mais resistente é o aço. Então, o aço com 0,50% é mais resistente do que um aço com 0,20% de carbono. Então, assim, ó, se o aço ele tem acima de 0,35%, eu posso fazer um processo nele de endurecimento, que é o quê? Eu aqueço numa temperatura muito alta e depois eu coloco dentro d'água para ele resfriar de uma vez, ou água, ou óleo, em alguns casos até ar. Aí ele resfria, quando ele resfria, ele vira um aço temperado. Ele fica muito duro mesmo, mas ele fica muito quebradiço. Então, esse é o aço temperado. Então, assim, ó. Aí, pessoal, eu vou mostrar isso aqui, mas isso aqui é gambiarra. Tem como você pegar um aço? Ah, eu recebi um aço, eu não sei qual é o percentual de carbono que ele tem. Eu posso botar no esmeril, de acordo com o perfil que tem no esmeril, eu sei qual é, da fagulha, né? O perfil da fagulha, eu sei qual é o tipo de aço. Mas isso aqui é meio Chico Xavier, pessoal. Não dá uma ideia, mas não é a melhor maneira, não.
Então, assim, ó, a classificação dos atos segundo a BNT, como é que funciona? Esse 10 aqui, pessoal, 10, ele quer dizer que é aço carbono. Esse 10 diz que é aço carbono. Esse outro número aqui, pessoal, 0,06, ele diz o quê? Ele diz o teor aproximado de carbono. Então, olha como é que funciona. Ó. Esse aço aqui, ó, 10 quer dizer aço comum, aço carbono. E esse outro 10 aqui, ele quer dizer o quê? Que tem por volta de 0,10% de carbono. É um milésimo, um centésimo de 1%. Então, aqui, ó. Só que como é difícil acertar o valor exato, aí é uma faixa, ó. O aço 1010 está nessa faixa, 1020 está nessa faixa. E por aí vai. Então, o fabricante, o comprador, ele compra não compra exatamente o ferro que ele quer, né? Ele compra dentro de uma faixa. Vai ter as propriedades que ele quer, mas ele compra dentro de uma faixa. Ok? Aqui, 1020. O que é que quer dizer 1020? Como eu disse para vocês, 10%, ou 10, 1020, 10 é um aço comum, aço carbono, e 20 quer dizer que tem por volta de 0,20% de carbono. Então, é isso que quer dizer. Então, como é que a gente compra aço? Pessoal, isso aqui é uma coisa prática. Parece, o professor está me mostrando idiotice. Mas não é não. Você tem que saber quais são os tipos de barra que existem. Porque senão você vai chegar tentando comprar coisa que nem existe, né? Tá, a barra pode ser redonda, chata, quadrada, sextavada. E normalmente essas barras elas são feitas ou por trefilação ou por laminação. Então, é assim que é feito essas barras. Tá? Aí existem também um negócio que não é exatamente uma barra, um perfilado. Aí tem perfilado nessa forma de L, de U, de T, né, de I, de Z. Aí tem vários tipos aí de perfilados, que são como se fosse uma chapa, uma barra, só que com perfil especial. Existem também chapas, né, que podem ser preparadas, aí chapa preta, que não tem muito acabamento, chapa galvanizada, então ela recebe a laminação no final. Você coloca um pouquinho de zinco em cima dela, e o que, que acontece? Pode ser um telhado, pode ser algum local que seja úmido. Tá? Aí também pode ter um tratamento de fazer a chapa e estanhar a chapa para que utilizem algumas latas aí. Então, alguns produtos, eles passam um tratamentozinho de estanho para poder usar a lata. Tá? Professor, se não fizesse esses tratamentos, às vezes esse material é usado em produto alimentício. Aí imagina tu comprar um leite moça e o aço da lata tá contaminado. Então, por isso tem que fazer um tratamentozinho térmico. O térmico não. Tem que fazer um tratamento para que ele fique, um tratamento de superfície para que ele não fique tão oxidável. Por que é que eu não posso comprar produto amassado? Porque quando amassa, a tendência é ele quebrar essa proteçãozinha. É tanto que quando a gente olha uma lata dessa, parece que ela é pintada por dentro, principalmente por dentro. Então, se quebrar essa proteção,
aí ele vai ter contato com o aço, e a tendência é o aço entrar em decomposição, enferrujar. Aí, quando o aço entra em decomposição, que ele enferruja, ele tem bactérias que vivem dentro do ferro, enferrujando, e são muito perigosas. Aí pode dar problema. É por isso que a gente não pode comprar produto de lata amassada. Ou quando tem o produto de lata amassada, tem um desconto também. Então, tem doenças que são dadas dessa maneira. Então, os tubos, o tubo ele pode ser com costura, quando tem tipo uma espécie de solda no tubo, ou ele pode ser com costura, quando precisa ter esse. Pode ser com ou sem costura. Muda um pouquinho o processo de fabricação do tubo. Então, o tubo pode ser preto ou galvanizado. Aí também fio é um produto comum de aço. Então, assim, vocês vão ver algumas pessoas que trabalham em indústria de fio não, de arame, né? Vocês vão ver isso também. A parte de barra também, de fabricação de barra, que é uma barra redonda também, existe. Aí, esse aço 1020, ele tem um percentual de 0,20% de carbono. Esse aço 1050, ele tem um percentual de carbono maior, ele é mais resistente. Então, e o aço também precisa se fazer ensaios para saber qual é que é a resistência dele à ruptura. Inclusive, isso é muito importante para a construção civil, porque senão não dava para estruturar, fazer o projeto estrutural de uma edificação. Teria que ser com técnicas empíricas, aí é um pouquinho diferente. Então, precisa muito disso para poder fazer materiais de construção civil. Então, tem um teste, que é um teste de tração, ele está puxando esse corpo de prova, até o corpo de prova quebrar. Aí tem aqui alguns tipos de materiais de aço, a composição, tudo, e as características. Essa composição e as características vocês vão ver depois, deem uma lida no material que eu botei para vocês. Aí, quando eu quero um aço que tem uma propriedade específica, aí é o aço liga. Eu quero um aço muito resistente, um tipo de aço liga. Eu quero um aço que não enferruja, normalmente é um aço liga. Então, é desse jeito que se trabalha com aço liga. Aço cromo, que é para ele participar da laminação não. Aço cromo é um aço inoxidável. Tem o aço silício manganês, ele é um aço que é usado em molas. Aço rápido, vocês vão escutar isso e vão achar estranho. Aço rápido, que é um aço para corte rápido. Eles diminuíram o nome, aço rápido. É para broca, para ferramenta de usinagem. Então, é um tipo de aço rápido. Ácido cromo vanádio, muito usado em ferramenta. Aço cobalto aí para imã. Aço cromo níquel para algumas peças também. Ele é feito com esse material. Aí aqui, cada material, ele muda um pouquinho as propriedades do aço. Então, vocês vão ler isso depois. Tá? Precisa decorar? Não, não precisa, né? Decorar as propriedades. E tem vários tipos aí de aço, ele dá a composição aproximada. Então, aço inoxidável normalmente é um tipo de aço liga, até 12% ó, de cromo de cromo vira um ácido inoxidável, ok? Então, o que acontece?
Pessoal, façam uma experiência. Não façam não, a experiência. Mas aço inoxidável, ele enferruja, pessoal. Você pegar um aço inoxidável e deixar ele muito tempo dentro da água, ele vai ficar enferrujado. Então, por isso que às vezes é perigoso você pegar um aço e um talher, deixar muito tempo de molho, muito tempo de molho, pode dar problema de você perder o seu material. Por que é que não se utiliza mais o aço inox? É porque ele é muito caro, pessoal. O aço inoxidável é muito caro. Então é mais barato você ter uma coisa de aço e pintar do que usar o aço inox. Então tem vários tipos de aço inox, a gente pensa que é só um tipo, mas não é. São vários. Uns são mais, outros menos resistentes. Só isso foi o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de aço, tá? Só a noção. Ah, o professor me ensinou. Não, isso aqui é uma disciplina todinha, pessoal. Uma, duas, três disciplinas num curso de engenharia mecânica. Aqui eu estou falando rápido para vocês, só para vocês saberem que existe. Não é para aprofundar muito, não. Então, esses materiais, eles passam por um negócio chamado tratamento térmico. Então, se você aquecer e resfriar o material, você muda a propriedade mecânica dele, dependendo da temperatura, dependendo do, manual, do material, dependendo de quanto tempo ele fica e dependendo da velocidade também que você resfria. Então, você muda o material. Então, o ser humano foi percebendo isso e depois ele fez o quê? Ele descobriu o tratamento térmico. Como eu tinha dito para vocês, ó. Tratamento térmico aquece, mantém essa temperatura por um tempo e resfria esse material. Você pode resfriar na água, peguei o material muito aquecido, jogo dentro d'água, posso resfriar no óleo, no ar, numa cal, numa areia, em um ambiente rico em carbono. Então, depende aí do que eu quero fazer com o meu material. Tá? Então, aqui alguns tratamentos térmicos. Ó. Têmpera eu aqueço, deixo um tempo aquecido, resfrio muito rápido. Ele tem por objetivo deixar o material duro. Então, existe também materiais tratamentos termoquímicos, que eu faço a têmpera, mas só na superfície do material. Eu quero que ele continue maleável dentro e resistente só por fora. Então, eu posso fazer um tratamento termoquímico, uma cementação, nitritação. Então, ele só pega o tratamento térmico do lado de fora. Aí, têmpera, para que a têmpera possa dar certo, o aço tem que ser pelo menos 1040, se for menos, não vai pegar muita têmpera. E a têmpera aumenta a dureza, mas deixa o material quebradiço, como eu tinha dito para vocês. Ó. Aquece, mantém por um tempo naquela temperatura e resfria. Professor, é qualquer tempo? Não. É qualquer temperatura? Não. É qualquer aço? Também não. Resfria como? Aí depende. Então, isso aqui, pessoal, é muito. Até para o engenheiro mecânico é difícil. O engenheiro mecânico consegue, mas é difícil ele dizer os parâmetros de um tratamento térmico desse. Hoje existe um engenheiro que é só para isso, que é o engenheiro metalúrgico. Mas o engenheiro mecânico consegue fazer isso também. Tá? Então, quando você faz a têmpera, aumenta muito a dureza, mas o material fica mais duro, mas fica mais quebradiço também. Tá? Então, o que mais que acontece? Ó? Aí, para que ele. Será que eu preciso que ele fique tão duro? Não. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer um tratamento térmico, que eu aqueço ele numa temperatura mais baixa e ele tira um pouquinho da dureza, mas o material fica menos quebradiço, que é o revenimento. Então, dependendo da cor que se aquece o material,
Aquece, ele muda de cor, isso é coisa muito antiga, pessoal. Não, desse jeito aqui é só por curiosidade mesmo. Tá? Não é mais desse jeito, não. Aí resfriava o material em água ou em óleo, mas tentava adivinhar as temperaturas, ó, pela cor que o material ficava. Não existe mais isso, não é mais desse jeito, não. Hoje tem dispositivos que dão a temperatura do aço até sem você nem tocar nele. Você mira como se fosse uma pistolinha, aquelas de temperatura de cabeça, né? Como se fosse uma daquelas. Aponta para o aço, ela dá a temperatura, ou então o próprio dispositivo que está aquecendo sabe a temperatura que o aço que está sendo aquecido tem. Então, o revenimento, você aquece a uma temperatura mais baixa, bem mais baixa do que a da têmpera. E o que é que faz? Ó? Vai deixando ele resfriar e ele vai ficar com revenimento. Vai diminuir a dureza, mas em compensação ele vai ficar menos quebradiço. Então, antigamente o pessoal tentava identificar a temperatura pela cor, mas isso, pessoal, é muito. Qual a diferença do amarelo claro para o palha, para o amarelo, para o escuro, para o ouro, para o castanho claro? Não tem sentido isso. Né? Então, hoje tem dispositivos aí que já dizem a temperatura que esse nosso aço tem. Então, você tem que manter a temperatura, né, aquecendo, deixando dentro do forno, e resfria, pode resfriar rápido, colocando na água ou no óleo, ou pode fazer um resfriamento mais lento. Repito, para que serve o revenimento? Ele tira o excesso de dureza, mas em compensação, porque a dureza é a resistência à penetração, ao risco. Ele tira um pouco da dureza, mas ele ganha com resistência a choque. Porque se uma coisa for muito dura na natureza, na hora que dá um choque, ela se quebra. Esses trabalhadores com escolaridade menor, às vezes eles dizem que o material que foi temperado, ele ficou vidrento. Eles dizem às vezes isso. Está temperado, está quebradiço. Você faz o revenimento, melhora as propriedades do material. Existe o recozimento. O recozimento, qual é o objetivo? É diminuir a dureza do material. Pega o material, aquece, deixa muito tempo aquecendo e resfria muito devagar. Então, é o recozimento. O material mais duro, depois do recozimento, ele fica mais mole. Ok? Dependendo do caso, tem um procedimento que é similar ao recozimento, que se chama normalização. O material está com estrutura cristalina muito irregular, que isso também interfere nas propriedades do material. Eu posso fazer um tratamento térmico para ele ter propriedades mais regulares também. Aí as fases do revenimento: aquece, mantém e resfria. O revenimento é tudo lento, pessoal. Aquece lento, mantém por muito tempo, resfria devagar. Às vezes você resfria até programando o forno para ele diminuindo a temperatura. Então, tem isso. Você pode deixar ele resfriando ao ar livre ou em algumas caixas contendo alguns produtos químicos também. Uma possibilidade. Então, normalmente no recozimento se deixa resfriar dentro do próprio forno para ser bem devagar esse resfriamento. Aí, como eu tinha dito para vocês, esse material aqui, esse tratamento térmico, ele é capaz de tirar a têmpera. Se o material estava temperado, eu quero tirar a têmpera,
eu posso tirar a têmpera por recozimento. Tá? Existe também, pessoal, a cementação. Cementação, tratamento de têmpera, só que eu coloco o meu material dentro de um meio rico de carbono, porque não tem aquele negócio que, para que o material receba têmpera, ele não precisa ter pelo menos 0,40% de carbono. Então, eu coloco o meu material dentro de um recipiente cheio de carbono, a superfície vai sugar um pouco de carbono, e esse material por dentro, ele continua tendo baixo teor de carbono. Por fora, na superfície, ele fica muito resistente, e por dentro ele ainda aguenta pancadas e tudo, para que ele não quebre. Se eu tivesse uma engrenagem, a engrenagem fosse toda temperada, na hora que tivesse uma pancada, um solavanco, alguma coisa, ela tenderia a quebrar. Como eu tinha dito para vocês, ó, sedimentação, coloque uma superfície rica de carbono, próxima à superfície fica com teor de carbono maior, que consegue pegar têmpera, mas dentro, como o teor de carbono é baixo, não pega têmpera. Então, até se você pegar esse material que foi sementado e você cortar, você consegue ver na superfície ele mais escurinho, porque ele pegou têmpera, ele está com mais carbono, e por dentro ele está todo normal ainda. Então, a cementação a têmpera, mas dentro disso, dentro de um meio que seja muito rico em carbono. Então, as fases que ele vai falar aqui é que faz a têmpera, mas ele dentro de um dispositivo rico em carbono. Aí tem a nitretação também. É um tratamento menos comum, mas existe também essa nitretação. Pessoal, então, os aços para construção mecânica, ó, SAI, ICE, DIN, ABNT, são as empresas de normalização. O Brasil, ele utiliza as normas ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. As normas da ABNT, elas não são obrigatórias, mas é recomendado que elas sejam utilizadas. Elas só são obrigatórias se tiver uma lei mandando que ela seja obrigatória. Então, o material brasileiro ele vai ser assim, ó, a BNT 1045, é como eu tinha dito para vocês, ó, 10 é aço carbono, 45, 0,45% de carbono. Aço 1120, esse aço 1120 ó, é um aço ao carbono, como se fosse, ele tem fácil usinagem, ele tem um pouquinho a mais de enxofre, e ele tem, ó, esse 20 aqui, ó, 0,020% de carbono. Aí esse 44 quer dizer que é esse tipo de aço liga, aqui. E o que é que esse 40 está dizendo? Está dizendo essa porcentagem de carbono. Está apontando para isso. Então, cada norma vai ter aços um pouco diferentes também, tá? Vai ter aços um pouco diferentes, mas tem tabelas que fazem a conversão de um aço para o outro. Então, o aço acima de 1% de carbono, entre 1 e 2% de carbono, que a partir de 2 já deixa de ser aço e passa a ser ferro fundido. Aí é outro tipo de aço, com outras propriedades. Aí aqui ele está mostrando, ó, as normas e qual tipo de aço é pela norma. Vamos ver um pouquinho sobre os metais não ferrosos. O cobre é muito usado, principalmente para fio, mas ele eventualmente também é usado como para processo de fabricação mecânica. Ele é um dos melhores condutores de calor e de eletricidade, o cobre. Por isso que ele é usado em fio.
É difícil de oxidar o cobre, é uma das vantagens que ele tem. Ele oxida, mas é mais difícil de oxidar. E ele tem propriedades mecânicas razoáveis, como a gente tinha visto na aula passada. Aí tem também a forma de classificar o cobre, ó. Mas a gente não vai ver isso com detalhes, não é nosso objetivo. Aqui algumas propriedades do cobre. Latão é uma liga de cobre, cobre com zinco, tem boas propriedades mecânicas o latão. Essas tampas de bueiro muitas vezes são de latão. Existe aqui as tabelas dizendo as composições. Pessoal, a gente muito provavelmente não vai trabalhar com fabricação de materiais e produtos metalúrgicos, siderúrgicos. Trabalhar na prática, que eu estou dizendo, não é ver esses assuntos, não. Ver a gente vai ver, mas é importante que a gente tenha uma noção boa. É importante que você pegue esse material, que estude depois com mais calma também. Aí bronze é um tipo de cobre, ó, uma liga de cobre, com cobre e estanho. Uma liga cara, mais difícil de se fazer o bronze. Mas é muito comum, buchas, algumas peças de bronze, é comum. Ele mostra a tabela, alguns tipos de bronze, mas ele está vendo detalhe do detalhe. Aí alumínio, pessoal. Alumínio, ele é um material menos denso, ele tem um ponto de fusão bem mais baixo do que o aço. Ele tem um módulo de elasticidade. Está aí o módulo de elasticidade. Ele é menos resistente do que o aço. Ele tem uma boa condutividade térmica, uma boa condutividade elétrica também. Ele não é magnético, o ferro, o aço, essas ligas de ferro, no geral, elas são magnéticas. Então, também existem alguns tipos de minérios para alumínio. Ele tem uma boa condutividade térmica também. Aí tem uma série. Antigamente, pessoal, tinha fio de alumínio. Hoje não vende mais, não. É mais difícil de encontrar. Quase impossível de encontrar. Mas antigamente existia fio de alumínio também. Então, ele pode servir como isolante térmico. Tem uma série de coisas aí, pessoal. Não é nem ele sozinho é isolante térmico. Ele não é, que ele é um dos melhores isolantes térmicos, um dos melhores condutores. Mas dentro de um projeto de isolante térmico, ele pode participar. Então, um excelente material para se trabalhar, o alumínio. Pessoal, esses materiais não metálicos, a gente não vai estudar isso. Vocês vão estudar no curso de vocês, mas aqui a gente não vai estudar, porque quando a gente estuda os processos de fabricação mecânica, eles não são estudados com esses materiais aqui, com madeira. Eventualmente você pode fabricar uma coisa de madeira? Pode. Então, assim, eu tenho uma curiosidade, eu quero estudar. Recomendo que estude. Estude, vale a pena. Estude, vale a pena. Mas aqui a gente não vai ver. Não vai ver plástico. Mas no material que eu coloquei para vocês tem tudo isso. É muito bonito, pessoal. Essa parte de metal mecânica e tudo, realmente é muito bonita. Tá? Então pronto, botei o material para vocês, dei uma explicada sobre a matéria, repito, em outro curso, são algumas disciplinas, aqui é só uma explanação, só para vocês terem uma noção de que existe
para que a gente consiga ver em seguida os processos de fabricação mecânica. Porque senão eu ia falar assim, um aço 1020, aí, hã? O que é um aço 1020? Aí também peço para que vocês peguem o material e deem uma lida no material. Não precisa mais nem ler, basta escutar, né? Mostrei para vocês, não precisa mais nem ler, basta escutar.